Olá, eu sou Cristina, médica psiquiatra e membro do ABC na Psiquiatria. Que bom que você está comigo aqui. Hoje eu vou fazer a nossa primeira resenha literária. É sobre o livro A Vegetariana. Esse livro me foi emprestado pela doutora Renata Mello, que tem um perfil no Instagram, renatamelo.psiquiatria. Bom, esse aqui é o livro, A Vegetariana, da doutora Han Kang. E por que eu decidi fazer a resenha sobre esse livro? Eu li muitas resenhas desse livro, do mundo literário, e elas traziam o livro como uma questão de protesto, do porquê que a paciente virou vegetariana. Eu não entendi muito bem lendo as resenhas e achei que o livro nem era tão interessante. Mas, na urgência de devolver o livro para Renata, eu decidi lê-lo. E o livro é muito interessante. É um livro que se passa na Coreia do Sul, em Seul, e fala da personagem Young-ye. Eu até vou deixar o nome dela nos comentários, se tiver algum descendente de coreano, né, se essa é a pronúncia correta. E a Young-ye é uma mulher simples, comum. O livro é dividido em 3 páginas, eles são 3 grandes capítulos. O primeiro capítulo, ele é narrado pelo marido da Young-ye, o Jeong. O segundo capítulo é narrado pelo cunhado da Young-ye e o terceiro por sua irmã. E por que a gente está falando desse livro aqui no canal? Porque esse livro trata de vários temas. Trata da opressão das mulheres? Trata. Mas trata também de saúde mental e da negligência, do estigma e da falta de empatia com os portadores de doença mental. Bom, a história começa com o marido da Young-ye dizendo por que ele se casou com ela. E é bem impressionante, eu até vou ler um pedacinho aqui, um trechinho para vocês, porque me impressionou mesmo esse trecho, né, do porquê que ele se casa. E ele fala: nunca tinha me ocorrido que minha esposa era uma pessoa especial, até ela adotar o estilo de vida vegetariano. Para ser bem franco, não me senti atraído por ela pela primeira vez em que a vi. Estatura mediana, cabelo não era comprido nem curto, tinha a pele levemente amarelada, as maçãs do rosto um pouco pronunciadas. Vestia-se de forma neutra, como se tivesse algum tipo de receio de se destacar. Ou seja, ele casou com ela porque ela não era nem bonita nem feia, nem gorda nem magra, nem alta nem baixa. Era uma mulher comum, que não se destacava. Porque ele, por se sentir medíocre e diminuído, não gostava muito de pessoas que se destacassem. Então ele decidiu se casar com essa mulher. Mas não é porque ele a amava, né? Ele jamais, como ele diz no começo do livro, pensou em se casar com ela porque ele achou que ela não tinha nada de especial. No decorrer do livro, vai surgindo alguns traços da Young-ye que falam a favor de um suposto transtorno mental. Ela é uma pessoa que não mostra muito afeto, não mostra seus sentimentos de maneira nenhuma, mas não é uma coisa deliberada, né? Vou esconder os meus sentimentos. Não é uma questão também dela ser fria ou calculista. A Young é uma mulher que é indiferente, tudo para ela é indiferente. Ela mostra que não se importa com as coisas. O marido chega tarde do trabalho, ela não se importa. Ela cozinha para ele do jeito que ele gosta, mantém a casa em ordem. Trabalha numa escola em que ela fez curso de desenho e também faz uns bicos, né, escrevendo em balões para animes. E é isso que ela faz o dia todo, assiste TV e não mostra, não esboça a reação. Quando o marido chega tarde, quando o marido chega mais cedo, para ela é indiferente. Até um dia em que a Young-ye tem um sonho muito estranho, em que ela vê muito sangue, em que ela vê carne humana, é um sonho atribulado. E por conta desse sonho, ela decide não comer mais carne. Ela acorda na madrugada, ela já tem um sono ruim, né? Tem a descrição de que ela tem um sonho ruim, mas nesse dia em especial ela acorda na madrugada. E quando o marido acorda atrás dela, que ele vê que ela não está na cama, ele entra na cozinha e se depara com a Young-ye rodeada de todas as carnes
que estão na geladeira. E ela diz, eu não como mais carne. E ele pergunta, por quê? Porque eu tive um sonho, não como mais carne. E ele se preocupa não com a esposa acordar de madrugada e não comer mais carne, mas ele se preocupa porque ali tem frutos do mar, enguias e algumas iguarias que são muito caras. E que vai desperdiçar toda essa comida tão cara que a sua mãe mandou para nós, né? E aí um guia diz, eu não como mais carne. Ela não se torna vegetariana por acreditar que é um modo de vida, que há maus tratos aos animais, que consumir carne animal é uma violência. O tempo todo, a Yongye usa um argumento muito concreto, que é o sonho que ela teve, né? E por conta desse sonho, ela não come mais carne. O fato da Yongye não comer carne traz muitas repercussões para o seu casamento e para a sua vida familiar. Em determinado momento do livro, o marido descreve um jantar de trabalho que ele tem em que ele leva a esposa. Né? E ele até fala da forma como ela se veste. Ela veste um trench coat de gabardine com tênis, porque ela não tem mais sapatos. Ela jogou os sapatos que eram de couro, todos fora. E nesse jantar, a Yongye apresenta um comportamento excêntrico, bizarro. Né? Ela não interage muito bem com as pessoas. A comida toda é servida e ela diz, não como carne. E as pessoas começam a criticá-la pelo fato dela não comer carne. Mas você deveria comer carne, é bom para a sua saúde. Por que você não come carne? Essa carne tá tão boa. E ela se mantém impassível. O seu afeto não se altera, ela não se irrita, ela não fica triste, ela não fica chateada. Ela diz apenas que não come carne. E um detalhe que chama a atenção do marido e que o irrita. A Yongye não usa sutiã, porque ela refere que ela sente um aperto no peito e o sutiã incomoda. E ela coloca uma blusa que mostra os seus mamilos. E isso irrita o marido. Mas não irrita o marido por um cuidado com a Yongye ou por ciúme da Yongye. Irrita o marido porque a esposa do chefe está olhando e achando aquilo tudo muito estranho. Ele teme que o comportamento da esposa o prejudique no trabalho. Em nenhum momento ele parece se importar com a falta de afeto ou com o comportamento pouco habitual e estranho da sua esposa. Bom, um belo dia, a cunhada do narrador, né, a irmã da Yongye, ela inaugura o seu novo apartamento. Ela é uma mulher bonita, bem-sucedida, dona de uma loja de cosméticos, casada com um videomaker, com um artista, que não tem muitos trabalhos, que não consegue sustentar a casa. Mas mesmo assim, essa irmã da Yongye é uma mulher, uma boa mãe, boa esposa, cozinha para o marido, passa horas preparando o almoço para receber a família, para receber os pais que moram no interior. O pai da Yongye é um ex-combatente da Guerra do Vietnã, um homem muito violento, muito autoritário. Existe ali um patriarcado, existe sim uma dominância masculina. A mãe é uma mulher frustrada, reprimida, que tem uma relação difícil com a filha mais nova por se sentir desafiada por essa postura que ela julga fria e indiferente. E estão todos lá, na casa da irmã, que está sendo inaugurada, nesse apartamento novo, né, bonito. E a irmã prepara vários pratos à base de carne e de frutos do mar, inclusive pratos que a Yongye gosta. E a Yongye se recusa a comer carne. Ela diz que não come carne e todo mundo começa a criticá-la por não comer carne. E aí o pai da Yongye, ele a obriga, a esbofeteia, bate, é agressivo e tenta à força colocar um pedaço de carne na boca da personagem. O que gera uma convulsão, uma comoção muito grande. Em um dado momento, a personagem pega uma faca de cortar frutas e corta o seu próprio pulso. E aí ela é internada numa instituição psiquiátrica. E a vida dela depois disso sofre uma reviravolta, porque o marido, que não a ama, obviamente, decide se divorciar. E num dado momento ele diz, eu prefiro eu mesmo ir para um hospício a viver com uma mulher que toma remédios psiquiátricos e depende integralmente do marido para sobreviver. Ela passa um tempo na casa da irmã
E na segunda parte do livro, que é descrita pelo cunhado, o cunhado começa a ter um interesse mórbido e sexual pela Yoongi. E essa é uma parte pesada até do livro, porque o cunhado começa a fazer uma transferência erótica com ela. E ele decide filmá-la, desenhar flores no corpo dela e filmá-la nua, com essas flores no corpo. Mas aí ele vai além disso e resolve contratar um ator, a quem ele também pinta, né, com flores e plantas no corpo, para que tenha relações sexuais com a Yoongi e para que ele possa filmar. A história não dá muito certo, porque o ator fica visivelmente constrangido e não consegue levar a história adiante, mas a Yoongi fica feliz. Pela primeira vez, ela fica feliz e excitada, até sexualmente, por ter as flores desenhadas no corpo. E conta isso pro cunhado. E aí o cunhado, então, decide que alguém vai pintar flores em seu corpo, porque ele vai gravar o vídeo com a Yoongi. E aí é um novo momento de ruptura, né, em que a irmã flagra os dois, né, e a Yoongi é internada numa clínica psiquiátrica novamente. E aí vem a terceira parte do livro, que é narrada pela irmã dela, em que ela já está internada num hospital psiquiátrico, não é numa ala psiquiátrica de hospital geral, em Seul, mas num hospital especializado aos arredores da cidade. E ela é mantida lá pela irmã, não é? E a irmã é chamada, num dado momento, a visitá-la, porque a Yoongi decide que não vai mais comer, né? O livro, ele tem um aspecto kafkaniano, né? No seu final. A Yoongi tem uma percepção de que ela não precisa mais comer, né? Não é que ela não vai comer porque ela quer emagrecer ou por qualquer coisa assim. É porque simplesmente ela não precisa mais comer. E a irmã vai visitá-la porque chega num ponto em que a saúde dela se compromete e a vida dela tá em risco. Eu não vou falar mais porque vou acabar dando um spoiler aqui do livro. Mas o que esse livro fala e que tem interesse para nós aqui no ABC da Psiquiatria e para os nossos seguidores? A Yoongi, a descrição dela no livro, quando você vai lendo o livro, é sempre de uma pessoa muito estranha, que tem um olhar vazio, que não expressa sentimentos. Muito reprimida pelo pai, vítima de violência por parte do pai, negligência por parte da mãe. Ela passa por um período em que se sente estranha, né? E que se mostra estranha. Mas ninguém dá muita bola, ninguém liga muito, ninguém se importa muito, afinal de contas, ela não é agressiva, ela não é violenta, né? Ela é casada, faz lá os seus deveres, as suas tarefas domésticas. Mas o que a Yoongi tem é um quadro de esquizofrenia. Ela tem uma transtorno mental. E a ruptura, o surto, se dá com este sonho. Ela vem o tempo inteiro muito estranha, um pouco inadequada, mas o surto principal se dá no sonho, em que ela decide não comer carne. E o agravamento se dá quando ela entende por que ela não quer comer carne, que na verdade ela não precisa comer, porque ela é uma planta, ou porque ela vai se transformar em uma planta. E aí ela vai internada, ela é internada nessa instituição psiquiátrica e ninguém entende que a Yoongi tem uma doença mental não tratada. Por isso ela evolui tão mal, por isso ela evolui tão disfuncional. E o que a gente pode tirar de lição disso? Ela foi uma moça negligenciada o tempo inteiro, numa sociedade muito rígida, com padrões morais e comportamentais e éticos muito rígidos, em que a mulher tem um papel específico. E a doença mental não é vista, e a Yoongi não é vista. Ela não é vista como um ser humano, ela não é vista como uma pessoa. E ela não é tratada. Ela evolui com um quadro que né? É lógico que é um livro, e quando a gente faz essas resenhas, a gente se baseia na ficção, né? Então, não dá aqui para fechar um critério diagnóstico, mas para a gente ter uma ideia, eu diria que a Yoongi tem uma esquizofrenia indiferenciada. Por quê? Ela preenche critérios para uma epifrenia, talvez, né? Por um comportamento regredido, um pouco infantilizado, bem comprometido. Tem algum aspecto paranoide, em que ela tem esse delírio
de que ela não pode comer carne, de que ela é uma planta, né? Tem um embotamento afetivo muito grande, né? Essa indiferença, essa descrição durante todo o livro, a gente vê as pessoas dizendo que a Eungue tem um olhar vazio, em que não se consegue saber o que ela pensa ou o que ela sente. E essa disfuncionalidade, né? Ela faz pequenos bicos, ela não consegue trabalhar, ela não consegue se desenvolver. Isso não é algo que a incomoda. Então, ela é uma esquizofrênica não tratada, negligenciada por muito tempo e que evolui muito mal. Ela não vira vegetariana porque acredita, né, no vegetarianismo como filosofia de vida, que é o que muitas pessoas acreditam. Né? Muitas pessoas não comem carne por achar que a vida animal vale muito, né? E por achar que é uma violência, que a natureza é violenta. Não, a Eungue não diz nada disso. A Eungue é muito concreta. Ela tem um prejuízo cognitivo também, né? Numa determinada parte do livro, a irmã descreve que ela vai morar sozinha e ela mora numa casa sem cômodos, sem aparelho de TV, é um apartamento pequeno, vazio, em que ela passa o dia todo nua dentro do apartamento tomando sol, né? E isso já é um preditor do delírio da Eungue, né? Ela fica nua tomando sol porque as plantas se alimentam do sol, né? Então ela fica lá fazendo fotossíntese no delírio dela, né? E viveria assim por muito, muito tempo. Então, esse livro, vocês vão encontrar diversas resenhas na internet falando sobre diversas coisas, mas ele tem essa especificidade da questão da saúde mental e fica de lição pra gente o quanto de dano uma doença mental não tratada, negligenciada pela família e pela sociedade, pode causar de dano ao indivíduo. E que a nossa sociedade faz isso não é porque é um livro coreano, não. Isso acontece no Brasil. O quanto a nossa sociedade faz isso. Nossa sociedade não enxerga a doença mental, ela acha que é uma questão de rebeldia, de caráter, uma questão moral. E não é. É uma questão de doença, né? A Eungue é uma mulher doente. Teve uma infância sofrida, provavelmente foi a gênese aí da sua doença. Ela provavelmente tem uma predisposição, né? Não é toda pessoa que sofre abuso na infância que vai ficar esquizofrênica, mas ela tem uma predisposição, ela tem uma personalidade pré-mórbida que fala a favor do desenvolvimento dos sintomas psicóticos da esquizofrenia. E diante de todo o estresse, de toda a violência, de toda a negligência, ela desenvolve esses sintomas e os leva para a vida, né? Uma vida de muito sofrimento, em que o tratamento lhe é imposto e ela não aceita comer, ela não aceita se tratar, porque ela tem uma convicção. Ela tem esse delírio enraizado, né? Até falando de planta, enraizado, de que ela não precisa comer, de que ela não precisa comer carne, né? Então, isso é irredutível, isso é imutável. É bizarro para as outras pessoas, dentro da sociedade em que ela vive é bizarro, mas para ela faz todo sentido. E por conta dessa negligência, a vida dela praticamente acaba. A gente vê uma morte biográfica da Eungue. Ela tá viva, mas ela não constrói nada. Ela não constrói uma história, ela não constrói uma biografia. Fica a dica de leitura, A Vegetariana. É interessante pra gente ver o quanto a nossa sociedade também negligencia a saúde mental, o quanto a gente deixa de cuidar dos nossos pacientes portadores de transtorno mental e o quanto a gente julga esses pacientes. Bom, eu agradeço a todos que ficaram aqui comigo no vídeo até o final. Agradeço a doutora Renata, que me emprestou o livro, e sugiro essa leitura da Vegetariana, tá? À medida que vocês forem lerem, ou se já leram, comentem aqui né? Coloquem aqui nos comentários, digam o que acharam do livro, esclareçam dúvidas. Eu fiz um post sobre esquizofrenia, falando um pouquinho do que é a doença, né? Do acometimento. E é isso. Obrigada, um beijo grande. E essa é a nossa resenha literária do ABC da Psiquiatria.